versículos de 5 a 8. Desafio de Deus ao nosso coração nesta noite é sermos produtivos no reino de Deus. E eu quero chamar a atenção para isso, que você não permita que nada te distraia, nem o celular, nem uma conversa, mas que você se concentre naquilo que o Espírito Santo de Deus tem a te dizer, que vai além das palavras do pregador, mas aquilo que o Espírito Santo testifica no teu coração, pela leitura e pela palavra que vai ser explanada nesta noite. João capítulo 15, versos de 5 a 8, diz assim: Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Irmãos, quando nós lemos esse texto da videira, é uma das comparações que Jesus faz, é uma das parábolas que Jesus faz a respeito de nós. Jesus usa muitas ilustrações para ensinarmos a sermos cristãos, a sermos filhos de Deus, e essa é uma delas. E quando Jesus usa essa figura da videira, nós queremos pensar nessa noite da videira como uma planta que produz fruto, né, que é a uva, é o fruto da vide, e esse fruto é para todo o reino, para toda a nação. Nós tivemos quinta-feira aqui a presença do pastor Armando, missionário da Espanha, e um dos frutos que é cultivado lá, o pastor Armando, é exatamente a uva. Ele falou também da castanha, falou também da azeitona, né, fruto da oliva, e são frutos preciosos. E esses frutos que são produzidos, não proibidos, esses frutos que são produzidos, eles chegam aonde? Eles chegam na nossa mesa, eles chegam no supermercado, para que nós possamos então consumir. Muitos vão lá trabalhar, fazer a colheita, vai ser feito todo um preparo para que chegue à mesa, para que tenha acesso cada cidadão daquele país, daqueles mais diversos frutos que o país possa estar produzindo. Nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre nós sermos parte dessa videira, nós sermos um galho dessa videira, mas um galho produtivo, porque Jesus faz essa comparação. Ninguém aqui de nós pode ser a videira, porque Jesus é a videira verdadeira, amém? Ele é a videira. Nós nascemos dele, e nós produzimos no poder dele, que é ministrado em nossas vidas. Mas todo galho que está na videira, ele está ali para ser produtivo. E diz o texto claramente que se ele não for produtivo, ele é cortado, ele é lançado fora para ser queimado. Eu já tive uma videira lá em casa. Tempo atrás eu até postei as fotos da colheita grande. Colhi mais de 300 cachos de uvas, meu Deus, no corredor. Aquelas uvinhas, né? Pequenininhas, tinhas. Depois veio o pedreiro trabalhar lá, acabou com o pé de uva, né? Morreu o pé de uva. Obra assim, cara. O pedreiro, pedreiro sai. O pedreiro acaba com tudo, não tem jeito. Mas aí acabou o pé de uva. Mas como que era gostoso a gente colher? Só que para você colher, aquela fruta tem que ser produzida. Eu não quero pensar no produtor aqui como agricultor, porque o pai é o agricultor, ele é o produtor. Mas eu quero pensar na produção das nossas vidas comparadas com aquele galho da videira que produz. Porque o galho, ele recebe todo o nutriente da videira, da galha principal, ele é preparado ali as raízes com o seu agricultor, todo adubo, tudo que é necessário para que através do galho possa se produzir o fruto
da uva, e possa, depois que você faz a poda lá, vai brotando aqueles monte de cachinhos que vão crescendo e vão produzindo. Só que qual é a grande questão? É que hoje nós estamos muitas vezes mais querendo ser consumidores do que produtores. Nós queremos ter um outro status como seres humanos, como igreja, e esse status é diferente daquilo que Jesus ensinou aqui nessa parábola. Nós queremos ser tão somente aquela pessoa que vai à igreja para consumir algo que já foi produzido por alguém. Então alguém se santificou, buscou o Senhor, produz um fruto que traz paz através do louvor, da palavra, da oração. Eu vou lá receber a oração do irmão ou da irmã, que é um homem, que é uma mulher de oração. Mas a pergunta é, por que você também não é uma pessoa de oração? Eu vou receber uma palavra de Deus, mas eu nunca tenho uma palavra para entregar também a outra pessoa. Eu sou então um consumidor. E quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos uma sociedade assim, e a igreja acaba imitando. Quando nós pensamos na questão do campo, por exemplo, a gente vê que com o êxodo rural, muitas pessoas querem viver, morar nas cidades, os mais jovens já não querem estar também nos campos, e as cidades se enchem, e faltam pessoas para produzir no campo. Em consequência disso, aumenta o preço dos alimentos na cidade, aumenta também ali o desemprego, tantas situações, porque queremos consumir, mas nós não estamos muitas vezes dispostos a produzir. Queremos a sombra da árvore, mas não plantamos nenhuma árvore, nem no dia da árvore. São pais que muitas vezes querem seus filhos obedientes, sem contudo investir tempo para ensinar os seus filhos a serem obedientes. Ao contrário disso, colocam à frente daquilo que se chama da babá eletrônica, chamava assim antigamente, que era a televisão, mas hoje mais do que isso, com o celular na mão, dizendo para o filho assim, não importune, vai lá, vê alguma coisa nesse celular. O pai e a mãe não sabem nem o que o filho está vendo ali no celular. E o fruto que vai ser colhido daquilo não é um fruto bom, é uma consequência, é uma obra má, obra da carne, porque muitas vezes ele vai ser levantado por pessoas, ele vai ser induzido por pessoas que não lhe querem o bem, a exatamente fazer o mal. Quando os pais abrem os olhos e dizem assim, o que aconteceu com meu filho? Eu estava na igreja, eu levava a igreja, eu queria tanto que ele fosse um bom filho, obediente, mas a pergunta é, o quanto que você investiu para que realmente seu filho fosse obediente? É a pessoa que quer um cônjuge amoroso, mas sem contudo se entregar num amor sacrificial. Jesus ensina que o marido deve ter pela vida da sua esposa. É uma igreja que quer um imenso rebanho, uma igreja forte, sadia, sem investir em vidas, sem amar a sua comunidade. Diferente de uma sociedade egoísta, irmãos, nossos frutos, eles sempre são para o outro. Guarde isso. Um galho não produz fruto para si, ele produz fruto para ser colhido. O galho não fica sempre com fruto, ele produz para abençoar a vida dos outros. Este é o espírito que está em todo o Novo e também no Antigo Testamento, em toda a Bíblia. Nós somos criados para servir. O nosso fruto é para alimentar vidas. E aí entramos em relacionamentos onde nós queremos receber, queremos ser alimentados e não nos dispomos a alimentar. Queremos vir à igreja e as nossas crianças terem tudo preparados para elas receberem o melhor do espiritual, mas muitas vezes não investimos para que isso aconteça na vida delas. Gostamos muitas vezes de reclamar das coisas que estão erradas, que não estão acontecendo bem, mas não nos dispomos a estar ali naquela brecha para cuidar de que as coisas melhorem naquela área, na igreja, no reino do Senhor Jesus. E é claro
Quando a gente fala de reino, a gente fala mais do que igreja. Porque muitas vezes nós achamos que produzir no reino é só produzir aqui nos momentos de culto. Isso aqui é uma pequena parcela do que é produzir no reino. Porque nós passamos muito mais tempo lá fora, no nosso trabalho, na escola, com a família, do que nesse espaço aqui, ou em momentos outros, nos lares que sejam com os nossos irmãos na igreja. Aqui é apenas um adulto, um local, um momento em que a gente reforça os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos direcionamentos para sermos realmente produzidos no dia a dia lá fora. De segunda a sábado, em todos os dias da nossa vida. E sermos realmente produzidos no reino, porque o reino é maior do que a igreja. A igreja faz parte do reino, mas o reino é maior do que a igreja. João Batista disse, quando anunciava é chegado o reino do céu. Nós já vivemos o reino dos céus. Aquele que está em Cristo já vive o reino dos céus, porque ele já tem a eternidade em Jesus. Ele já passou da morte para a vida. Ele já tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então nós vivemos no reino, e esse reino, irmãos, não se resume às atividades eclesiásticas da igreja. Esse reino é o dia a dia de cada cristão. E é aí que nós devemos ser produtivos no nosso dia a dia. Ao contrário de uma humanidade imediatista que nós vemos hoje, somos chamados a frutificar de forma trabalhosa, árdua e sacrificial. Jesus é exemplo disso, quando ele sacrificou por nós. A videira que ele usa como modelo aqui é um exemplo disso, porque ele diz que quando ele vê que o galho vai dar fruto, ele poda para dar mais frutos e bons frutos. Porque se ele for um galho simplesmente cheio de folhagem, ele não vai ter espaço para dar fruto. Então a gente não tem que aparecer crente, a gente não tem que ter uma imagem de crente, a gente precisa ser crente, a gente precisa ser produtivo na nossa vida, na nossa caminhada. Certa vez Jesus está lá em Marcos capítulo 11, versos 12 a 26, chegou diante de uma figueira. Aquela figueira tinha muitas folhas, mas ela não tinha frutos. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. Os discípulos perguntaram por que ele fez isso. Porque ela não dava fruto. E há uma expressão em Marcos assim, mas não era tempo de filhos, não era tempo de dar aquele fruto. O que Jesus estava ensinando ali para a gente? Para o cristão, é sempre tempo de frutificarmos. Há tempo e fora de tempo. Para a gente não tem assim estação que a gente deixa de frutificar. Mas a cada estação da nossa vida, a gente precisa estar frutificando. Muitas vezes nós vivemos as estações da vida e nos desculpamos dela por não frutificarmos. Fala assim, olha, eu gostaria tanto de trabalhar no reino, fazer mais, mas eu estou na estação da faculdade. E a faculdade envolve muito o meu tempo. Eu não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ir à igreja, não tenho tempo para ler a Bíblia. Não entende que aquela estação é o tempo que ele pode mais frutificar. Quando nós olhamos hoje na faculdade, hoje tantos ensinos contrários à palavra de Deus são ministrados na vida dos jovens, é a oportunidade que às vezes a pessoa só vai ter naquela vida, durante aqueles 4, 5 anos que está estudando, para falar com os seus colegas sobre o seu estado, de dar testemunho, de se envolver, de fazer grupos de oração, de fazer grupos de estudos da palavra, de ministrar de forma online, que seja com eles. É uma estação de frutificar. Às vezes a pessoa diz, não dá para mim porque eu estou agora fazendo um investimento novo, meu tempo agora é de empreendimento, eu estou muito jovem ainda, quando eu ficar mais velho, eu vou dedicar tempo, agora eu tenho que pensar em namorar, eu tenho que pensar em curtir a vida. E aí quando ele chega à idade de velhice, ele fala assim, eu estou já velho, eu não consigo dar nada mais para o reino. E aí vai. A pessoa vai vivendo as estações da vida
e não frutifica, porque ela coloca desculpas na estação da vida que ela está vivendo. Uma vez tive uma pessoa que visitou a igreja que eu pastorei, que ele estava iniciando em Cidade Continental, e aquele pai falou, a esposa ia na igreja e ele ia de vez em quando, fui visitá-lo, e eu soube que ele já era até pregador da palavra, e uma pessoa assim, muito pregador, muito cheio de si. Ele disse o seguinte: olha, eu assim concordo com as coisas de uma igreja, não concordo com as de outra, eu quero fazer uma igreja com o melhor de todas as igrejas. E aí, quando eu tiver cargo, eu puder investir nisso. E ele foi falando todos os planos que ele tinha. Resultado, até hoje eu saí de lá e ele nunca tinha investido no reino, porque ele esperava montar, ele disse que montaria uma frota de igreja. Não sei se igreja tem frota, né? Mas ele expressou que ele montaria uma frota de igrejas. Ele estava esperando uma estação de tempo que nunca viria para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele fala que o soldado que se embaraça com os negócios dessa vida, em vez de agradar ao Senhor, ele é um soldado que envergonha o seu exército. As estações da vida, irmãos, assim como as estações do ano, nos dão a oportunidade de produzir tipos de frutos diferentes, mas jamais podem nos impedir de dar fruto. Quando nós olhamos, por exemplo, o verão, que já passou, agora chegamos ao outono, mas nem parece que passou tanto esse verão, né? Nós vemos que os frutos que são produzidos no verão, a nutricionista de presente pode falar melhor, se falar errado, também não pode falar. Mas são frutos que produzem muito líquido, não é verdade? A melancia, por exemplo, produzida no verão. Para cada época, existe um fruto próprio, inclusive até nos ensinado que a gente deve comer fruto da época, porque eles existem naquela época e o nosso organismo precisa dele naquela época, porque é mais barato também a gente comprar naquela época, não é verdade? O nutricionista está falando que é, falei certinho. Na vida espiritual também dessa maneira, há tempo da gente se calar, há tempo da gente falar, há tempo da gente evangelizar, há tempo da gente discipular. Há diversas maneiras, diversos frutos que nós podemos produzir ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida. O pastor Armando falou que lá na Espanha é diferente daqui, porque é fechado realmente para cada cultura, eles se fecham à cultura do Evangelho. Então lá são 4 anos fazendo amizade com a pessoa para depois começar a falar de Jesus. Você chegar lá e falar de Jesus direto, você já perdeu a amizade dele, você fechou as portas. Diferente, não é verdade? Depois mais 4 anos falando de Jesus, para depois desses 8 anos começar a batizar pessoas. Ele está lá, no trabalho dele lá, que graças a Deus, em épocas de pandemia, Deus fez uma maravilha lá e conseguiu antecipar esse tempo. E ele já há 5 anos já tem frutos de pessoas lá batizadas em Jesus. Mas ele percebeu que as estações da onde ele estava trabalhando, investindo naquela vida, naquela caminhada. Todos nós temos frutos para dar em todas as estações da nossa vida. Se você está solteiro, você às vezes pode dar alguns frutos no reino que o casado, por exemplo, não tem mais condições. O apóstolo Paulo mesmo diz que quem é casado está dividido, né? Porque não pode tomar uma decisão sozinho. Uma decisão junto. Às vezes um quer ir para a obra missionária, o outro fala não vamos. Continua orando, trabalhando no coração do outro. Mas o solteiro falou bem assim: eu quero ir para o radical. Quem segura? Já vai lá produzir fruto. Mas o casado também tem frutos diferentes. A vida de casado, a completude de casado eleva e traz condições às vezes melhores de maturidade através do companheirismo para a obra do Senhor, em diversas áreas que também pode estar produzindo. Se você está na estação dos seus estudos, é onde você pode produzir o reino.
Se você está no seu estágio, hoje você pode produzir no reino. Se você está trabalhando, hoje você pode produzir no reino. Até se você estiver desempregado, você vai ter mais tempo para visitar e evangelizar Deus. Tem gente que fica desempregado, fica lá lamuriando a vida com Deus, como devia ter fé. Deus já tem uma porta para mim, mas enquanto isso, vou aproveitar o tempo. Vou para descansar, para evangelizar, para curtir mais a minha família. Não foi Deus. Deus já tem uma porta para você. Mas você precisa frutificar nesse tempo também. Parar de reclamar, entender que você precisa frutificar também nesse tempo. É tempo, irmãos, de dar fruto ao reino, ou no reino, para o reino e no reino. O que é dar fruto no reino? É o serviço cristão. No reino de Deus, nós trabalhamos. E isso é dar fruto no reino. Somos chamados para servir na maior diversidade de dons espirituais. Precisamos frutificar através do nosso serviço, que alimenta a vida dos irmãos. Uns vão pregar a palavra, outros vão ministrar louvores, outros vão socorrer vidas. E aí vai a variedade de dons espirituais que Deus distribui para cada um de nós. O ensino da palavra de Deus. Meu irmão, qual é o dom espiritual que Deus te deu, que muitas vezes já está enterrado? Há tantos que corriam bem, Jesus Somedo, e hoje já não corre mais. Jesus te chama de frutificar. Nós vamos iniciar, final de abril, as manhãs ministeriais. Você vai conhecer os ministérios da igreja. E se prepare, se coloque diante de Deus para dizer: Senhor, eu quero trabalhar em uma área. Qual é a área que o Senhor me chama? É ação social? É a música? É evangelismo? É missões? Qual é a área que o Senhor tem para mim? Qual o dom, qual a vocação que o Senhor me chamou? E você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, para frutificar no reino do Senhor. E volto a dizer, não para fazer aqui apenas, mas estarmos lá fora, fazendo a obra do Senhor. Além de frutificar no reino, também estamos chamados a frutificar para o reino. Quando o gado dá o fruto, o agricultor vai lá e tira o fruto, ele vai colher. Nós frutificamos para o reino, nós frutificamos para Deus. Como? Levando vidas a Jesus. Sendo instrumento de vida para Jesus. Cada vida que a gente leva aos pés de Jesus é um fruto que é colhido nos céus. Amém? Quantas vidas você já levou a Jesus? Por quem você tem orado hoje para que aquela pessoa se converta a Cristo e se reconcilie com Jesus? Qual a pessoa que nesse tempo você tem falado a respeito de Jesus para ela? Tristemente, nós vemos a história de crentes que passam a vida toda como cristãos e não são instrumentos para frutificar uma alma para Jesus. Infelizmente, ao contrário, afastam vidas da presença de Jesus. Jesus disse isso para os fariseus. Vocês rodam o mundo todo para trazer uma alma, e quando vocês trazem essa alma, transformam essa vida mais digna no inferno do que antes. Nós somos chamados para frutificar, levar vidas aos pés do Senhor Jesus, ganhar vidas para Jesus. Você imagina se nesse ano cada um de nós ganharmos uma vida para Jesus? Como vai estar esse tempo aqui no final do ano? Vamos supor que eles venham para cá, ou que vá para outra igreja, para outro ministério, que é por reino. Precisa ser por reino. Mas são vidas que vão ter o seu nome escrito no livro da vida. Além de frutificar no reino e para o reino, nós somos chamados a frutificar do reino. Esse é o tipo de fruto que vamos produzir, da essência de Deus em nós. Deus é amor. E nós estamos ligados a uma videira, que é Cristo Jesus. E das raízes desta videira, do caule dessa videira, chega a nós todo o nutriente que vem de Deus, que Deus colocou lá. Amor, paz, bondade, é o fruto do Espírito Santo de Gálatas, capítulo 5. E isso precisa ser produzido em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, maior prova de uma vida cheia do Espírito Santo não são os dons. A maior prova de uma vida cheia do Espírito Santo não são os cargos que você tem na igreja. A maior prova de uma vida cheia do Espírito Santo não é o tempo que você tem de igreja, mas é se você produz o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida.
que está lá em Gálatas capítulo 5. Amor, paz, benignidade, fidelidade, domínio próprio, temperança, fé. Contra esses não há lei. E quanto mais cheios do Espírito Santo, mais nós vamos produzir fruto. O amor vai ser maior. Quanto menos o Espírito Santo estiver tomando conta da nossa vida, menor vai ser o nosso amor. É aquele amorzinho fraco, em que a gente não consegue perdoar, perdoa uma, duas, três, não consegue mais. Quanto mais 70 vezes 7. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, Ele nos capacita a produzir esse fruto de uma forma viçosa, de uma forma linda. Eu acho lindo o texto lá de Números capítulo 13, verso 23, que diz que dois homens precisaram de dois homens para carregar um cacho de uva na terra que eles iam entrar, que manda leite e mel. Já imaginou isso? Que tamanho de cacho de uva foi esse? Dois homens para carregar um cacho de uva. Ah, eu queria deitar numa rede e comer desse cacho de uva, né? Que maravilha, né, Marcelo? Que bênção comendo aquela uva maravilhosa. Sabe o que esse cacho de uva significa? A minha vida e a sua vida precisa ser assim. Nós precisamos ser uma terra que manda leite e mel. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Sementes caíram na beira da estrada, entre espinhos, em pedras, mas teve semente que caiu na terra boa. Quando o nosso coração é uma terra boa, produz frutos a 10, a 100, a 1000. O meu coração, o seu coração precisa ser uma terra boa, uma terra sem resistência, uma terra sem pedregulho, uma terra sem espinhos, uma terra adubada por Deus, em que venha produzir fruto. E esse fruto seja como aquela terra que manda leite dela. E as pessoas olharem para a gente e dizer: como você conseguiu perdoar isso? Deus. Como você consegue ter paz em meio a tantas tribulações? Deus. Como que você conseguiu ter domínio próprio? Deus. E as pessoas veem em nós o fruto do Espírito. Não é aquele irmão mais contencioso que qualquer coisa sai para a briga. Não é aquela pessoa que fica guardando o rancor para o resto da vida e leva para o leito de morte, para o caixão, o rancor que está na alma por causa do irmão. Não é uma terra que manda leite dela. Ela produz abundantemente o fruto do Espírito. Por isso, lá em Mateus capítulo 3, verso 8, quando pessoas iam ser batizadas por João Batista, ele dizia assim: produzir fruto digno de arrependimento. Vocês querem ser batizados? Então vamos ter batismo aqui dia 20 de abril, dia da paz. Eles vão descer as águas batizadas. Eu disse para eles isso na classe: você quer ser batizado? Produz primeiro fruto digno do arrependimento. Não venha ser batizado apenas para fugir da ira do Deus. Porque tem gente que se batiza para garantir um lugar no céu, só isso. É comum encontrar pessoas aí na rua e fora, e você já deve ter visto pessoas assim, que você vai evangelizar e vai falar bem assim: não, eu tenho promessa, eu fui batizado nas águas, fui batizado no Espírito, e o cigarrão estava na boca. O que te serve isso? Cadê o fruto? Produzir fruto digno de arrependimento. Porque a nossa vida em Cristo Jesus precisa ser diferente da vida que vivíamos outrora no mundo. Se não há mudança, se não há transformação, então nós não estamos produzindo o fruto. Irmão, nós não podemos baratear o Evangelho. Não podemos preencher a igreja, o número de membros, preencher o templo, dizer: venha como está e fique como está. É preciso haver transformação de vida. Jesus disse para Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa, depois que Zaqueu demonstrou genuíno arrependimento. O pai aceitou o filho desviado, o filho pródigo de volta, quando ele voltou arrependido. É preciso haver arrependimento, para que nós possamos realmente produzir fruto em abundância. Queridos, sua vida frutífera só começa quando você se liga a Deus e se coloca na mão da vida. Se você entrou aqui nesta noite e não entregou a sua vida a Jesus, a sua vida frutífera não começou ainda. Você só vai frutificar no reino se você realmente entregar a sua vida a Jesus.
Você pode ter muito talento, esse talento não vale de nada se você não entregar a sua vida a Jesus. Hoje, às vezes, tem crescido em igrejas, tem sido comum chamarem para o palco pessoas que tocam muito bem, mas que não são convertidos ainda, são contratados e pagas para ministrar louvores. Não, irmãos, se ministra louvor quem já foi ministrado por Deus, quem já foi convertido a Jesus. Pode não ter a melhor técnica, pode não ter a melhor instrução, mas tem uma vida no altar do Senhor. Isso que faz a diferença. Para você produzir o fruto, você está ligado na videira que é Jesus, não na outro meio. Qualquer outra forma vai ser aparência, vai ser sepulcro caiado, vai ser ilusão. Só produzimos o fruto se estivermos ligados em Jesus. Por isso ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. É preciso se colocar na videira e na mão do agricultor. Sabe? E o agricultor ele quer dar fruto. O objetivo dele é dar fruto, que a videira dê fruto. E aí, o que ele faz para dar fruto? Ele explora. Quanto a maior resistência na nossa vida, às vezes maior o sofrimento para darmos fruto. Deus tem chamado tantas e tantas vezes, você tem deixado para depois, e para depois, e para depois. A que ponto precisa chegar? Que poda precisa ser feito para que você tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo? E concluímos João capítulo 15, que nós lemos das hoje, diz: nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisso é glorificado meu Pai, que deis um pouquinho de fruto, não é isso? É isso? Que deis muito fruto. Que seja um galho ali que venha pender de tanto fruto. Que seja como aquela árvore plantada junto à ribeira de águas que não seja o sal primeiro. E dá o seu fruto da estação. Como eu já contei aqui na igreja, quando eu subi uma rio acima, encontrei lá uma goiabeira. E tinha tanta goiaba que os galhos pendiam sobre a água. E eu comi tanta goiaba um dia, e depois levei os jovens lá e acabaram com a goiabeira. Mas o fato é que nós precisamos ser como esta árvore, regados constantemente as nossas raízes, adubados por Deus, porque Ele quer nos dar tudo. Ele nos aduba por meio da Sua palavra. Ele nos rega quando nós falamos com Ele em oração, o Espírito testifica com o nosso Espírito, nos dá a paz que excede todo entendimento e nos testifica que somos filhos de Deus. É no relacionamento íntimo com Deus, não é no emocionalismo apenas dos louvores, dos cantos, mas é numa vida na presença de Deus no altar do Senhor. E Deus te chama nessa noite a ser um galho que produza fruto, e muito fruto, ser discípulo de Jesus e glorificar o Pai na sua vida. O nosso alvo não pode ser menor do que isso, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós somos criados com esse propósito, com esse objetivo. Não podemos passar esta vida vivendo qualquer outro propósito que não seja isso. Não podemos passar esta vida dando desculpas de que passamos por problemas, que estamos com dificuldades, isso e aquilo, porque vamos ficar cada vez mais enrolados nos embaraços de Satanás e do mundo. Nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor, usa, envia, faz-me dar meus frutos. Eu quero orar com você neste momento. E eu gostaria de convidar a você, enquanto a gente canta, mas antes eu quero orar. Eu quero convidar a você a se colocar em pé, se você quer desta maneira se colocar na sua vida, para dar frutos, para ser frutífero. Quem sabe você está hoje entregando a sua vida a Jesus. Ou quem sabe você está aqui na igreja, membro de igreja ou dessa outra igreja, e fala: eu quero frutificar mais. Eu já estou em pé aqui porque eu quero frutificar mais. Eu sei que há mais que Deus quer fazer em mim, através de mim, no seu reino.
Eu te convido a um propósito nessa noite, de ser frutífero, de não se contentar com a condição de dar um pouquinho de fruto, não se contentar de ser apenas um galho na videira, mas de ter um sonho, um propósito. Eu quero ser um galho que quer tanto fruto que eu venho dar. Ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti em oração. Ó Deus, entendemos pela Tua palavra o propósito pelo qual nascemos, pelo qual fomos criados. Glorificar o Teu nome, dando fruto do Espírito Santo em nossa vida, ó Deus, produzindo amor, paz, temperança, fé, e todo fruto semelhante, ó Deus, em abundância. Fruto, ó Deus, de levar vidas aos pés do Senhor Jesus e sendo colhidos para a eternidade. Frutos no serviço do Reino, desenvolvendo dons e talentos que o Senhor nos dá. Ó Deus, queremos ser frutíferos nas diversas áreas, em todas as estações, e nós pedimos, ó Deus, toma-nos em Tuas mãos. Se há alguma vida aqui nesta noite, ó Pai, que entrou e ainda não está ligado na videira, seja enxertada agora, Deus. E pelo testificado do Teu Espírito agora nesse coração, venha essa vida se render aos Teus pés e dizer: eu quero Jesus, eu quero frutificar, eu quero ser um galho na videira. E agora, Deus, no poder do Teu Santo Espírito, venha fazer parte da videira, e que seja testificado pelo Teu Santo Espírito, do Espírito desta vida, que ela é filha de Deus, que ela agora, ó Deus, está ligada na videira, que ela agora, ó Deus, recebe nutrientes da raiz de Davi. E agora ela está, ó Deus, preparada e sendo preparada para dar muito fruto. Ó Deus, nós oramos por vidas que estão aqui nessa noite, que já frutificaram tanto, mas hoje estão com um galho quebrado, pendendo, e meio que morto, meio que vivo, às vezes também tão envolvido nas suas folhagens, e não disposto a se entregar em sacrifício pelo Teu reino. Mas nós pedimos por essa vida agora que ela seja reconciliada pelo Senhor, que desperte nela, Deus, o ardor da Tua obra, do Teu reino, o amor por Ti como Pai, como Criador, e agora seja regado, Deus, na videira, que possa dar muito fruto. Nós rogamos, ó Deus, por nossas vidas, e todos nós aqui nesta noite, aquele, ó Deus, que já frutifica, que venha frutificar mais, e que não haja limite, que nós não cheguemos a um ponto em que estejamos, devemos nos contentar, mas que queremos mais e mais frutificar no Teu reino, o quanto o Senhor quiser produzir em nós e através de nós o Teu reino, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, que não seja a nossa vontade, mas a Tua vontade, que não seja aqui o fruto que nós queremos, no tempo que nós queremos, mas que seja o fruto que o Senhor quer produzir em nós, no tempo do Senhor em nós. E assim tomamos em Tuas mãos, ó Pai, para que possamos viver o propósito pelo qual fomos criados e fomos enxertados na videira que é Jesus, sermos frutíferos no Teu reino, e que isso venha sair das quatro paredes, das ministrações desse local, que nós possamos sair daqui adubados pela Tua palavra, que possamos sair daqui regados pelas águas, ó Deus, que vem do trono do Senhor, para que no nosso dia a dia, onde andarmos, dentro da nossa casa, na rua, na escola, no trabalho, onde pisar a planta do nosso pé, onde tivermos alcance, ó Deus, possamos frutificar no reino do Senhor. Que possamos, ó Deus, perceber as oportunidades que o Senhor nos dá para produzir o fruto, Pai. E, ó Deus, deixarmos as desculpas de lado e nos entregar ao propósito de sermos um galho frutífero na videira que é Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.